Olá pessoal, eu sou Núbia Oliveira, auditora fiscal na Receita Federal do Brasil e também sou coach no Estratégia Concursos. Bom, vocês falaram que estavam sentindo minha falta, que era para eu voltar a gravar vídeos, né? Então tô aqui atendendo aí o pedido de vocês. Resolvi gravar um videozinho que é uma constante, tá? Nas dúvidas de vocês, já recebi essa pergunta várias vezes, então eu resolvi gravar. O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar para vocês como que vocês devem fazer a introdução da leitura da lei seca, tá? Das legislações dentro do estudo para concursos, ok? Bom, ler a lei seca é algo que muitos concurseiros, eles desprezam, tá? Eles deixam de lado, porque eles dizem assim, mas todos os artigos que são interessantes, que realmente precisam, o professor normalmente traz na íntegra no meu material, e aí eu já leio lá, né? Então assim, eu não acho que deva ser desprezado, tá? Eu acho que a gente tem que sim arrumar uma forma de inserir, tá, o estudo da lei seca dentro do estudo, tá? Bom, como que eu costumo orientar os meus coaches a fazer essa inserção da lei seca? Primeira coisa, gente, existem diplomas normativos que realmente você precisa ter contato, acompanhar, conhecer o esqueleto, conhecer a estrutura desta lei, né? E claro que não precisam ser todas as leis que você for ver referência no material, se for atrás, né, vira um estudo infinito. Mas existem algumas que são principais, tá? E assim, entre as principais, na minha opinião, considerando principalmente a área fiscal, né, que é a minha especialidade, eu acho que estão entre as principais, obviamente, a Constituição Federal, durante o estudo da matéria de direito constitucional, né, o CTN, dentro do estudo da matéria de direito tributário, e a Lei 6404 dentro do estudo da contabilidade, tá? Então acho que essas leis são extremamente importantes. Existem outras também muito importantes dentro do estudo do direito administrativo, tá? Então quando você for estudar um assunto de direito administrativo, que o assunto daquela aula em específico, daquele capítulo em específico do seu livro, for a lei, eu acho também válido baixar, como por exemplo, Lei 978499 do Processo Administrativo Federal, Lei 8.666 de licitações, Lei 8.112 lá do regime dos servidores. Então, algumas leis eu acho assim que são essenciais, né? Como fazer isso? Como introduzir no dia a dia do estudo, né, a leitura dessas leis secas? Bom, eu oriento os meus coaches a fazer o seguinte. Hoje, por exemplo, ele está lá estudando direito constitucional. E aí, sempre estuda com um post-itzinho do lado, tá? Aí começa a aparecer lá os artigos daquela parte que ele está estudando, e ele começa a anotar aí no post-it. Beleza. Terminou de estudar, não faz nada, não vai ler nada da lei seca ali ainda. Tá tudo anotadinho no post-it. Pega esse post-itzinho, prega na primeira página da sua aula. Quando for amanhã, que ele for fazer revisão do dia seguinte, tá? Que ele terminar de fazer a revisão, conforme a orientação que eu dou, ele vai abrir a legislação, ele vai abrir aquela lei naqueles artigos específicos que estão colocados ali naquele post-it. E aí ele vai ler, tá? Então faz primeiro a revisão normal, depois no finalzinho, 2 minutinhos aí, abre a lei e lê. E lê não só o que está escrito ali, lê de preferência a seção em que aqueles artigos estão inseridos, né? O contexto em que aquele artigo está inserido. Por que isso é importante? Porque a pessoa, além de estar lendo repetidas vezes, isso faz com que ela memorize, mesmo sem fazer muito esforço para isso, não é? Ela consegue ver, muitas das vezes, a intenção que o legislador quis dar para a norma. De que forma aquilo lá está inserido dentro do texto da lei, em que contexto está inserido, né? Qual que é a ordem, qual que é a organização daquilo ali. E a gente sabe que tem questões de concurso que você consegue responder simplesmente porque você conhece a estrutura da lei, tá? Isso acontece bastante, principalmente, por exemplo, dentro de direito tributário. Então, aí ele vai continuar o estudo da aula, em outros momentos que ele for estudar direito constitucional, às vezes daquela mesma aula, ele vai continuar anotando naquele post-it. Então, tipo, aquele post-it ali, ele vai ser o post-it daquela aula. E as normas que ele precisa estudar quando ele for revisar aquela aula, elas estão ali naquele post-it. E assim fica facilmente organizável. E a minha orientação qual é? Faz a revisão, faz as revisões, revisão 1, revisão 2, revisão 3, revisão 4, quantas revisões tiverem no cronograma dele, todas as vezes que terminar a revisão,
Ele pega o post-itzinho lá, tem isso aqui de legislação para ler sobre esta aula. Vai e tira aí 2, 3, no máximo 5 minutinhos do final e lê aquelas legislações, ok? Então, assim, essa eu acho que é uma das formas mais tranquilas, porque você consegue inserir, você consegue ler, né, a lei seca, que é algo chato, bastante chato de se fazer, em doses homeopáticas. Porque se você colocar aí no seu cronograma, eu vou tirar aqui meia hora para eu ler a Constituição Federal, vou tirar 1h30, 1 hora para ler e tal. É muito chato, é um estudo extremamente chato. E assim, em doses homeopáticas, repetidas vezes, todas as vezes que for revisar, pegar aqueles artigozinhos ali, se torna um estudo muito mais tranquilo e muito mais produtivo, né? Uma outra coisa também, quando você estiver estudando a lei seca, que é extremamente importante, tem a canetinha vermelha aí do seu lado, tá? E todas as vezes que você estiver lendo um artigo e que, tipo, vírgula, e a próxima sentença, ela começa com alguma conjunção adversativa, ou alguma coisa que mude completamente o sentido da primeira frase, ou estabeleça uma condição, é interessante você marcar. Circula essa conjunção. Você vem lá lendo, vírgula. Todavia, entretanto, porém, ou seja, é algo que estabelece uma condição para a primeira parte, tá? Ou então uma negação. Então são momentos do seu texto, você está lendo, momentos da lei ali, pedacinhos, que são assim, que tem uma grande capacidade, tá, de se transformar numa pegadinha na hora da sua prova. Então já mete uma caneta vermelha ali, quando sua mente for reler aquilo novamente, ela já vai prestar atenção, ela já vai saber que aquilo ali tem algo que precisa de mais atenção, né? E aí você consegue entender melhor o que você está lendo, tá? E dar o sentido realmente que aquela normativa tem. É interessante você fazer isso sempre após você ter estudado aquele assunto, que são nas revisões. Por quê? Porque se você pega um texto de uma lei que você ainda não estudou aquele assunto, a lei seca, sem você ter desmistificado ainda com a explicação do professor, você vai render muito menos, tá? Você vai entender muito menos. Então, por isso que é ideal, tá lá, tô lendo minha aulinha ali do PDF, meu capítulo do livro, vai anotando durante a aula os artigozinhos que são necessários para você puxar na lei seca depois, né? E aí nas revisões, nas várias revisões que você vai fazer daquele assunto, você vai lá no finalzinho e consegue introduzir aí de forma muito tranquila, em doses homeopáticas e extremamente produtivas, tá? A leitura das legislações, ok? Bom, gente, essa era a minha dica de hoje. Tô retomando os vídeos, né? E aí eu vim trazendo essa dica para vocês de como a gente deve fazer o estudo da lei seca. Se você gostou dessa minha dica, dá um curtir aqui neste vídeo. Se quiser acompanhar meus próximos vídeos, se inscreva no meu canal, tá? E fique atento que de vez em quando vou estar postando. Esses aqui são vídeos que eu estou tirando dúvidas dos alunos. Se você tiver, pode postar aqui. Eu estou sempre lendo e vou estar gravando vídeos aqui para responder. E eu não esqueci, eu estou devendo para vocês um vídeo sobre os melhores aplicativos de tablet para o estudo, tá? Eu estou preparando este aplicativo, vai vir aí. Eu vou fazer uma excelente resenha e aí eu vou vir aí e vou trazer para vocês essa dica. Podem esperar que vai ficar pronta. Valeu, gente. Acompanhem por aqui. Beijo.